Hoje o tema da live é a história da língua hebraica antiga. A gente vai fazer um pequeno apanhado, obviamente é uma coisa muito rápida, são poucos minutos de live hoje, nada demorado, a respeito da história da língua hebraica. É uma história fascinante, uma história que existem livros e livros contando isso, muito complexa, e a gente vai procurar resumir os fatos mais importantes a respeito dessa língua que, se você tem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como uma fonte que vem do Criador, especialmente a Torá, consequentemente, você vai também acreditar que a língua hebraica ela foi a primeira língua a surgir no mundo, já que o texto sagrado ele não faz sentido algum em outra língua, a não ser no hebraico. Existem passagens inúmeras que só fazem sentido na língua hebraica. Por isso que a gente criou esse canal, porque ao ler uma tradução você perde bastante. Você perde bastante do contexto e do próprio texto, né? Nossa função aqui é justamente popularizar, divulgar esse conhecimento da língua hebraica para que você sozinho possa perscrutar, investigar, descer a fonte original. Então vamos lá, né, David? Só um adendo antes, você Por falou aí favor. sobre o hebraico, ser interessante para você entender ali no quesito de como foi o original. A gente tem muito vídeo aqui no canal e o pessoal está gostando. Então eu digo para a galera que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí para a gente avaliar e ver se vale a pena trazer esse conteúdo. Né? Tipo, a pessoa pode ter alguma dúvida em alguma passagem da Bíblia, querer saber como ela está no original, porque ela pode gerar algum desentendimento pela tradução. Perfeito. Seria bem interessante. Perfeito. Então é isso. Alguma passagem específica que vocês gostem do Tanar, do Velho Testamento, que vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma passagem mais, né, complexa, mais obscura, e que queiram que a gente traga à luz a esse texto, a gente está aqui à disposição para gravar em próximos vídeos. Isso aí. Vamos lá então, né? Sim. Língua hebraica, também chamada pelo povo judeu de Lashon HaKodesh. Por quê? Lashon, língua, HaKodesh, sagrada, a língua sagrada. A língua sagrada que foi utilizada, por que é sagrada? Que foi utilizada pelo próprio Deus para se comunicar com os homens. Quando Deus falou para Adão, Adão, far-te-ei uma mulher, né, uma companheira, e lá o texto sagrado diz, e ela foi chamada mulher porque do homem foi criada. A gente está tão acostumado a ler e saber que isso existiu que a gente não percebe que em português e em qualquer outra língua isso não faz sentido nenhum. Se você for para o francês é homme e mulher em francês é femme. O radical etimológico no francês, no inglês, man, woman, em português, homem e mulher, não guardam o mesmo radical etimológico. Então, não faz sentido Deus dizer o nome dela é mulher porque do homem foi criada. Essa palavra, esse verbete mulher, que estava sendo inaugurado ali com a criação de Rava, de Eva, ele não tem correspondência alguma com a palavra homem, exceto na língua hebraica. Em hebraico, homem é ish e mulher é isha. Então, adquire apenas o sufixo feminino para a palavra ish. Ish, homem, isha, mulher. E isso, diversas outras passagens ao redor de todo o texto sagrado só fazem realmente sentido a partir da língua da Lashon HaKodesh, do hebraico. Então, por que também língua sagrada? Excetuando-se as modernidades que advêm com
a língua hebraica mais recente, né? Porque o mundo evolui, né? E as coisas são acrescidas. Mas a língua antiga, a língua sagrada, a língua da época da Bíblia, ela ela é tão sagrada que há uma impossibilidade, por exemplo, de você de existir xingamento. Você não tem como xingar alguém em hebraico arcaico. Você faz alusões a coisas ruins, mas não há palavras de baixo calão. A língua sagrada, ela guarda uma santidade por si. E é uma língua que tem alguns mistérios. Então, por exemplo, das suas 22 consoantes, cada consoante tem um valor numérico. Daí você já percebe que muitas das mensagens do texto escrito da Torá querem dizer, na realidade, não somente aquilo que você está lendo literalmente, mas outras coisas do ponto de vista numérico. Então, o texto sagrado, quando Moisés escreveu, ele, digamos assim, entre aspas, brincou com as frases para passar outras mensagens. Então, aquele que é versado em hebraico, ele vai conseguir fazer essa conta matemática, conta simples, e verificar que, na realidade, ele estava querendo dizer coisas mais profundas. Porque a partir do cálculo matemático, dos valores numéricos de cada letra, você pode formar outras frases, a partir da mesma frase escrita ali. Então, é um grande exemplo que aconteceu dessa forma com Labão e Yaakov, né? Yaakov foi pedir a filha de Labão em casamento e ele disse uma frase que, se Yaakov tivesse entendido perfeitamente o que ele quis dizer, ele tinha entendido previamente que Labão tinha a intenção de enganá-lo, mas não captou a mensagem. Então, aquela resposta de Labão, permitindo que ele casasse, na realidade, Labão estava dizendo: não te darei Raquel, no lugar dela te darei Léa. E ele não entendeu. Então, para quem conhece profundamente os mistérios da língua hebraica e aí estudos mais aprofundados como a Cabala, consegue ter acesso a esse tipo de informação, né? Mas vamos voltar para, do ponto de vista científico, a origem da língua hebraica, né? A língua semítica, assim como o árabe e o aramaico. O aramaico, ele foi uma língua que se popularizou muito mais do que o hebraico. Ele foi língua oficial do Império Babilônico, do Império Persa e diversos outros impérios. E eis a razão pela qual os judeus, os israelitas, quando foram expulsos da sua terra e também quando sofreram o exílio babilônico, foram proibidos de utilizar a língua hebraica como língua falada e forçados a utilizar o aramaico, que era a língua corrente nesses impérios que conquistaram Israel naqueles tempos. Então, o aramaico era como se fosse hoje o inglês. Era a língua mais falada, era mundialmente, era a língua usada para o comércio, era a língua que você conseguia comerciar com aqueles estrangeiros que vinham até os portos da sua cidade para negociar, vender mercadorias, comprar mercadorias. Portanto, desde do exílio babilônico, os judeus passaram a utilizar o hebraico como segunda língua, como língua voltada para a religião, para os estudos da Torá, para os estudos da sua tradição. Mas como língua falada, como língua corrente, a criança, ela aprendia primeiro o aramaico, depois o grego, depois o latim, e assim foram depois as línguas neolatinas, que são as línguas europeias.